Kumusta? Ako si Bob na tren. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob. Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin nyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako! Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan niyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! Que bom, me conseguiu. Ótimo trabalho, Come Come. Você conseguiu misturar bem. Mas está faltando mais um ingrediente. O que está faltando? O glitter mágico. Oh, glitter mágico. Come Come adora glitter mágico. Vamos levar o batedor e adicionar nossa primeira cor. E vai ser vermelho. Vamos apenas polvilhar. Muito bom, ficou ótimo. Agora vamos para a próxima cor. Laranja. Vejam só, já está começando a se parecer com o arco-íris. Ah, e aqui está nossa próxima cor, amarelo. Uau, esses cookies mágicos vão ficar super saborosos. Muito bem, agora vamos à próxima cor, verde. Esse glitter é muito legal, parece um monte de círculos minúsculos. Muito bem, já chega de verde. Agora o azul, sua cor favorita, Come Come. A gente em mim adora azul. E aí vem o roxo. E o nosso arco-íris está ficando muito bonito. Depois desta, vamos adicionar uma última cor, rosa. Muito bem, vamos colocar para ver como fica. Pronto, terminamos. Uau, veja isso. Nossa mistura mágica de biscoitos não está incrível? É, acho que ficou muito legal. Vamos colocar no forno e começar a assar. Vamos abrir. Coloque a tigela dentro. Depois é só fechar a porta e ligar o forno. O cheiro tá muito bom. Eba, meus biscoitos estão prontos. Muito bem, Come Come, vamos ver como ficaram. Uau, que delícia. Parecem ótimos. Então, o que você quer fazer com todos esses biscoitos, Come Come? Mim quer comer. Você vai comer todos os 10 biscoitos? Sim, está com muita fome. Obrigado, criançada, por me ajudarem a encontrar os números. Tchau! Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na. Tignan niyo mga bata, si letrang C. Mayroon yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?